Glória a Deus. As crianças vão lá com a tia Mari. Vira para mim as caixas aqui, por favor. As crianças lá com a tia Mari. Glória a Deus. Me dá um pouquinho mais de retorno. Tem uma pessoa muito bonita e abençoada do seu lado. Vira para essa pessoa e fala assim: se você não tivesse vindo hoje, eu seria a pessoa mais bonita do culto. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 35. Êxodo 35. Do versículo 31 ao 35. Êxodo 35. Do versículo, vamos 30, do versículo 30 ao 35. Êxodo 35, do versículo 30 ao 35. Pode aumentar um pouquinho mais o fundo. O barulho da chuva tá. Todos acharam? Amém? Diz assim, Êxodo, capítulo de número 35, do versículo 30 ao 35. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo o tipo de obra artesanal. E o concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. E todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Abra ainda a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 13. Amém? Diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, com os seus filhos. Quero te louvar por essa chuva, onde em muitos lugares, Pai,
Muitos gostariam de ter essa chuva, Senhor, e não tem. Há meses não presenciam chuva caindo do céu. E tua palavra fala que toda vez que o Senhor rega a terra, é porque o Senhor está abençoando a terra. Nós recebemos essa bênção sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Mas assim como essa chuva está caindo sobre esta terra agora, nós pedimos que o teu Santo Espírito caia sobre a tua igreja. Que o teu Santo Espírito caia sobre a mentalidade, sobre a mente, sobre os corações, sobre o espírito de cada um nessa noite. Que o Senhor possa falar poderosamente, que o Senhor possa ministrar poderosamente ao nosso coração. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O tema do nosso ano é o ano da nova unção. 2023, a palavra que Deus me deu em dezembro de 2022, que esse ano seria um ano onde nós iríamos conquistar uma nova unção da parte de Deus na nossa vida. E unção quer dizer uma capacitação sobrenatural da parte de Deus. Repita comigo, unção quer dizer capacitação sobrenatural da parte de Deus. Então quer dizer que existe uma capacitação que você não vai achar na terra. Muitas pessoas buscam capacitações na terra. Quando você quer se especializar no seu trabalho, você vai procurar um curso, você vai procurar algum lugar que possa dar um conhecimento a mais, te habilitar, essa é a palavra. A unção te habilita, mas a capacitação te habilita. Quando você quer se habilitar para ser uma pessoa notória naquilo que faz. E o que o Espírito Santo me disse é que em 2023, na nossa igreja, Deus iria dar uma unção, uma capacidade especial para muitas pessoas aqui, e que muitos seriam notórios naquilo que vocês fazem. Só alguns receberam e entenderam isso. O Espírito Santo disse que muitos seriam notórios naquilo que você faz. O que o Espírito Santo está querendo dar para a sua vida este ano? O que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida este ano? O primeiro texto que nós lemos, Deus ele precisava fazer algo diferente. Ele queria levantar novamente um lugar de adoração. Mas naquela época já havia muitos lugares de adoração. Muitos outros povos já tinham seus locais de adoração. Mas Deus queria fazer algo diferenciado. E toda vez que Deus ele quer fazer algo diferenciado, Ele escolhe pessoas comuns, pessoas normais, para Ele fazer algo diferenciado. Toda vez que Deus quer fazer algo diferenciado, Ele vai pegar pessoas comuns, pessoas normais para fazer algo diferenciado. Deus não vai pegar a pessoa já prontinha, ou vai pegar aquela pessoa mais capacitada para fazer aquilo que Ele quer. Não. Deus ele faz questão de pegar uma pessoa que não sabe nada, que não entende nada, que não consegue fazer nada, e Ele tem o prazer de moldar aquela pessoa, preparar aquela pessoa, capacitar com suas próprias mãos aquela pessoa, para que ela faça exatamente aquilo que Ele quer que seja feito. E aí Ele vem sobre Bezalel, e Ele fala para Moisés, eu vou vir sobre Bezalel, eu vou vir sobre Aholiabe, eu vou vir sobre todos eles e vou dar uma capacitação sobrenatural. Eles não conseguem, mas eu vou fazer com que eles comecem a talhar, esculpir, obras com ouro, prata, bronze, madeira, coisas que ninguém viu até hoje na face da terra. Eu vou primeiro tomar a mente de Bezalel, o coração de Bezalel, e consequentemente as mãos de Bezalel, e ele vai ter uma habilidade nova, que eu, o Senhor, vou dar para ele, para que ele possa executar aquilo que eu quero fazer diferenciado aqui na terra. Então preste bem atenção, Deus ele quer fazer algo
na nossa geração. E Ele vai usar você. Vira para o teu irmão e fala: Deus vai usar você. Fala: Deus vai usar você. Deus vai usar você para fazer algo diferenciado. E o tema da mensagem de hoje é: a unção faz toda a diferença. Repita comigo: a unção faz toda a diferença. Pode tirar. Pode tirar. Fala: a unção faz toda a diferença. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Deus. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Deus. Não é a roupa que ela fala, que ela usa, não é o vocabulário que ela tem, não é o diploma que ela tem. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Deus. A unção é a presença de Deus na vida de uma pessoa. A unção é a glória de Deus que nos respalda para cumprimento do nosso chamado. Sabe, você pode até entrar numa escola, numa faculdade, em um curso, para fazer o que você quer fazer lá fora. Mas tudo que diz respeito à obra de Deus, à casa de Deus, você precisa da presença de Deus. Fala para o teu irmão assim: para fazer a obra de Deus, você precisa da presença de Deus. Você vê o pessoal cantando, tocando, e é muito bonito, mas se eles não tiverem a presença de Deus, não vai adiantar nada. Você pode ver todo mundo trabalhando aqui, mas se não tiver a presença de Deus, não vai acontecer nada. A presença de Deus é o poder ativo de Deus em nossas vidas. É aquilo que Deus ele pode fazer através da nossa vida. Deus ele poderia muito bem usar anjos, Ele poderia usar tantas outras coisas, mas Ele decidiu usar você. Vira para o teu irmão e fala: Deus decidiu usar você. Então a unção ela capacita a nos realizar aquilo que nós jamais conseguiríamos realizar com os nossos próprios esforços. A unção também ela nos leva em lugares aonde nós não iríamos por nossa própria capacidade. A unção faz você chegar em lugares, em pessoas e locais que você nunca imaginaria. Eu lembro que em 2017, acabou o fundo de novo? Ficou sem fundo? Desligou? Tá bom. Eu lembro que em 2017, no aniversário da nossa igreja, ali na Parigô, nós chamamos um rapaz para ministrar o louvor, o John, filho do apóstolo Cláudio. E eu lembro que o John, antes de chegar no culto, ele chegou assim: pastor, como é que é? Quantos minutos, quantas músicas? E eu falei assim: John, só olha para mim que você vai entender. Olha para mim. Você vai entender na hora. Você vai olhar para a minha cara, você vai entender se você pode, se você para. E aí ele chegou e começou a cantar. Veio ele, o Nicolas e mais um rapaz. E começaram a cantar. Quem que estava presente nesse dia? Quem que estava? Levanta a mão, pouquíssima gente. E o John começou a cantar, ele estava começando. Deus tinha acabado de falar com ele. Queria levar ele a novos lugares. E aquele rapaz começou a cantar, pegou o tecladinho. John, ele teve tantos problemas na vida, ele teve um problema que ele perdeu um dedo. Esse dedo aqui ele não tem. Toca teclado e violão como ninguém. E ele começou a tocar. Irmãos, de repente, a glória de Deus tomou conta daquela igreja. E ele começou a cantar. E do nada, eu lembro que saiu uma moça de lá de trás e veio para frente adorar. E depois começou vindo um e outro, de repente a frente toda estava tomada de gente adorando. E eu comecei a olhar e eu comecei a ver água caindo dentro, mas não estava chovendo igual aqui não, tá?
Eu lembro que eu vi água caindo na igreja e tomando conta da igreja. Irmãos, quando eu vi a água caindo dentro da igreja, tomando conta da igreja, aquilo tomou conta. E ele começou a cantar, louvar, adorar. E eu falei, é a presença de Deus. Irmãos, o John fez um louvor de 1h30. Que pareceu que foi 30 minutos. Sabe por quê? Porque a unção faz toda a diferença. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Não é o nosso esforço. É aquilo que Deus faz através da nossa vida. Então a unção, ela tem essa capacidade. E todos nós precisamos da unção de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim, eu preciso da unção de Deus. Fala, você precisa da unção de Deus. Todos nós precisamos da unção de Deus para termos êxito naquilo que nós fazemos. E a unção de Deus, ela não para na igreja. A unção que Deus te dá, você carrega para onde você for. Guarda bem isso. A unção de Deus que você pode receber essa unção aqui na igreja. Mas essa unção que você tem, você carrega para onde você for. E você precisa estar ciente disso. Então eu tenho 3 coisas para falar rapidamente sobre a unção de Deus, sobre a nossa vida. Primeiro, a unção de Deus nos capacita. Nós lemos o texto, mas olha só o que diz o Salmo de número 92 e o versículo de número 10. Salmo 92, versículo 10. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim o óleo novo. Olha só o que o salmista fala quando ele quer dizer que a unção de Deus caiu sobre ele. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim o óleo novo. Sabe, a força, o ânimo que você precisa para a sua vida, para qualquer área da sua vida, está em Deus. Se você precisa de um renovo, se você precisa voltar novamente a ser aquela pessoa dinâmica, se você quer ser novamente aquela pessoa ativada em Deus, você só vai encontrar na unção de Deus a sua vida. Se você se acha incapaz, Deus vai te capacitar. Se você acha que você tem um problema, a unção de Deus vai te capacitar para você resolver esse problema. A presença de Deus faz isso. Se você acha que Deus não pode fazer algo por causa dos seus defeitos, por causa das suas limitações, a unção de Deus vem justamente na sua vida, com a graça de Deus, tapar, esconder, purificar todos os problemas, todos os seus defeitos e habilitar você a fazer a vontade de Deus. É isso que a unção de Deus faz na nossa vida. A unção, ela faz diferença. Impossibilidades tornam-se grandes realizações quando eu tenho a unção de Deus na minha vida. Eu nunca esqueço que meu primeiro emprego, de verdade, foi numa rádio. Era lá em Sonora. Já contei isso, mas eu gosto de falar porque faz parte da minha história, da minha vida. E eu lembro que o pastor João, na época, o pastor João, pai da pastora Marcela, nosso pastor, ele falou assim: Juliano, vai lá na rádio procurar, vê se tem um horário para um programa para a nossa igreja. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Eu sempre tive muito medo e vergonha de conversar com as pessoas. Eu já contei, muitos sabem disso, porque eu contei. Mas muitos não sabem. Mas desde pequeno,
E isso até os meus 17 para 18 anos de idade, eu era gago. Mas gago de verdade. Gagá, 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 gagago. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui falar, eu fui fazer uma devocional, e eu li sobre Jesus apazigua a tempestade. E quando chegou naquela parte que fala, mestre, não se te dá que pereçamos. Chegou assim, irmão do céu. Não saiu, irmão, comecei a ficar nervoso. E adivinha, foi na rádio isso, ao vivo. E o bispo João, o pastor João, estava assim, fala isso. Eu larguei o microfone, passei para ele e saí chorando. Porque não saía nada. Aí as pessoas brincavam comigo, canta. Porque é uma história aí que fala que gago não gagueja quando canta, né? Mas por conta disso, eu tinha muita vergonha. Sempre tive muito sonho, mas a gagueira era terrível. Aí eu lembro que eu cheguei na rádio e eu vim falar com o rapaz. Eu falei, olha, tem aí um Ai, Jesus Cristo. E ele ficou olhando, tem um pra igreja. Um horário para a igreja? Isso. E aí, irmãos, ele falou, tem tal. Eu não sei se ele fez de sacanagem. Eu não sei se foi Deus já usando ele. Mas ele fez. Ele virou para mim assim, e ele viu que eu era gago. Ele virou para mim assim, e falou assim, você não quer fazer um teste para locutor? Nós estamos com 4 vagas aqui. Você não quer fazer teste? Irmão, eu olhei para a cara dele assim na hora. Eu fechei a mão. Eu clamei para o Espírito Santo na hora, para a justiça de Deus não ser executada. Aí eu olhei assim para ele. Ele falou, sério? Aí ele já pegou a lista, qual que é o seu nome? E eu fiquei olhando assim para ele, e ele já colocou meu nome ali. Falou, na quinta-feira, lembra que fosse hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro. Vai ser na quinta-feira, dia 22 de teste, de manhã, com Eli Souza, um dos maiores comunicadores do Mato Grosso do Sul. Ele vai estar vindo de Campo Grande para fazer o teste aqui. Então você tem que estar aqui 8 horas da manhã, porque vai ser o teste. Então você vem. Irmão do céu. Eu suei mais do que tampa de marmita. Eu fui para casa daquele dia, e isso foi numa segunda-feira, ia ser na quinta. E eu fui orar. Eu fui orar, irmãos. Eu entrei em desespero. Porque era impossível aquilo para mim. Há 18 anos gago. 18 anos gago. Eu fiquei tão nervoso com aquilo. Eu lembro que eu fui para casa e eu falei, vou jejuar até quinta-feira. E eu só vou comer depois do teste. Da segunda do horário que eu saí de lá até quinta-feira, eu jejuei. Fiquei só no líquido. E eu entrava para o quarto e orava, e orava, e orava. E eu pegava e colocava a mão na minha língua. Orava, porque eu achava que era a língua. Vocês não contam para o pastor Manuel que eu falei para vocês que ele unge a língua dele, tá? Não conta não. Aí, eu contei. Eu colocava a mão na minha língua assim, irmãos, e orava. Pedindo para Deus me curar. Na quarta-feira eu peguei minha bicicleta, peguei uma caixinha de isopor pequena que tinha lá em casa, coloquei uma garrafa PET com água, coloquei água, peguei minha Bíblia, amarrei, uma toalhinha, amarrei, falei, vou para o mato orar.
Saí de manhã, bem cedinho. Atravessei o canavial, atravessei a BR, atravessei o canavial de novo. Atravessei a plantação de soja, cheguei numa matinha que a gente ia orar sempre. E fiquei lá. De manhã até umas 8 e pouco, até umas 3 da tarde. Aí de repente, quando estava em 3 horas da tarde, eu vi o tempo fechando. E lá em Sonora, quem conhece, é vento mesmo, é chuva mesmo. Vem aquele vento para derrubar com tudo. E eu falei, vai vir uma tempestade, aí eu estou aqui. E eu comecei a arrumar minhas coisas e de repente não deu tempo, ficou tudo escuro. E eu vendo a chuva vindo. Irmãos, começou a vir aquele vento, aquele vento, aquele vento. Falei, não vai dar tempo. O que eu vou fazer? Eu comecei a olhar para lá, para cá, para ver se tinha algum lugar que eu pudesse ficar ali parado até a chuva parar. E eu com medo de molhar minha Bíblia, enrolei minha Bíblia, coloquei dentro do isopor. E eu fiquei orando. Desde manhã até aquele horário, eu orando, eu chorando, eu falando, Deus, eu não sei falar. Eu sou gago, eu não sei falar. Mas eu quero fazer esse teste. Mas eu estou com medo de passar vergonha. E eu orando, buscando e pedindo aquilo para Deus. E de repente, quando veio aquela chuva, irmãos, eu vi aquele vento balançando as árvores. E era um pequeno bloco de mata fechada ali. E balançava em chuva e começou a vir. E eu vendo aquela chuva, de repente a chuva passa em volta. Mas não passa ali onde eu estava. E eu olhei para o lado e ali ficou seco. Aonde eu estava orando. Eu comecei a orar e eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu comecei a chorar. Não sei por que eu comecei a chorar. Porque eu comecei a sentir a presença de Deus ali. Aquilo começou a mexer e falar comigo. E aí eu lembrei de um testemunho de um pastor conhecido nosso, chamado Vanderlei Carceliano. O Vanderlei Carceliano, ele, antes de se tornar pastor, e muito conhecido, ele chegou a conhecer Benihim, do Bom Dia Espírito Santo. E o Vanderlei Carceliano, ele ia na plantação de melancia do pai dele, e ele pegava a Bíblia, e ele começava a pregar para a plantação de melancia. Olha só, estava treinando. E num dia que ele foi pregar no Congresso dos Gideões ali em Camboriú, ele estava pregando, e ele falando, Deus usa uma irmã em palavra de conhecimento, e palavra profética, e diz assim, eis meu filho, das plantações de melancia, te trouxe para as multidões. Eu lembrei daquele testemunho na hora. E eu falei, Deus, eu não sou presunçoso em ser um Vanderlei Carceliano, mas eu quero pregar. Eu quero falar, eu quero pregar a tua palavra. E só o Senhor pode fazer isso comigo. Irmãos, eu me caí. Eu lembro que eu chorei tanto que eu me sujei. De repente veio uma paz da parte de Deus tão grande. Era umas 4:30 para 5 horas. Levantei, peguei minhas coisas, fiquei quieto. Não falei mais nada. Cheguei em casa, tomei banho, jantei e fui orar mais um pouco no quarto. E ali chorei, pedindo graça para Deus. Não falei com ninguém aquele dia. No outro dia, 6 horas da manhã, eu levanto, vou tomar banho, pego um óleo, unjo minha cabeça, estou orando, e lá vai eu. Lá vou lá para o tal teste na rádio. Quando chego lá, irmãos, aquela fila enorme de gente assim, ó. Falei, agora lascou. E eu falei, vou ficar por último, porque aí todo mundo vai embora. Se eu passar vergonha, ninguém vai me ver. Eu pensei assim. E aí o Eli chega, que é um jornalista muito conhecido lá. Ele chega e ele fala assim, ó, os primeiros vai ser você, e aí ele bota, e você, moreninho? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu suei mais ainda. Aí eu fui pro canto assim, e eu falei, Espírito Santo de Deus, é agora. Faz alguma coisa, faz um milagre aqui, porque eu sou gago, como que eu vou fazer? Como que eu vou? É loucura, um gago fazer
Teste para locutor numa rádio. É absurdo. Cheguei lá, irmãos, tremendo. E ele falou assim, olha, há 5 vagas para locução aqui. 4 são locutores que vão ganhar o seu sustento. Eles vão ter que correr atrás para eles conseguirem receber alguma coisa, uma porcentagem. Eles vão ter que correr atrás de patrocínio e tudo mais. Só tem uma vaga, e essa vaga vai ser para o fixo, com um salário bom, fixo, e vai trabalhar na assessoria de imprensa do prefeito também. Então, vocês estão pleiteando essas 5 vagas, mas só um vai pegar essa vaga que todo mundo quer. Eu falei, pronto, não peguei nenhuma, né? Pensei, né? Aí ele pegou assim, ó. Tá, eu vou fazer uma vinheta, uma chamada. Aí ele falou assim, vamos fazer primeiro um jornalístico. Tá? O nome do programa vai ser FM Notícias. Apresentação, Juliano Varandes. Eu vou falar aqui, quando eu falar, você vai chegar com bom dia e você vai ler essa notícia. Mas eu peguei assim, ó, tremendo o negócio. E eu baixei a cabeça e falei, Espírito Santo, é agora. E o Eli, ele fez a chamada lá, tal, e pá, e eu engoli seco. Ele falou, Juliano, tá tudo bem? E eu, tá, fica calmo, Juliano. Vamos mais uma vez? E eu, vamos. E ele fez a chamada novamente, com vocês, FM Notícias. Uma apresentação e apresentação, Juliano Varandes, tal. Quando ele falou assim, Juliano Varandes, eu peguei o jornal e falei, bom dia. A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul acaba de apreender na fronteira 1,2 kg de maconha. A operação foi realizada nesta noite pela Polícia Fronteiriça. Irmãos, eu comecei a ler, informou Cidade FM. Ele ficou assim. Você já trabalhou com locução? Eu falei, nunca na minha vida. Eu já estava tremendo. E eu falei assim, não peça para fazer mais nada. Pelo amor de Deus. Tá. Se fosse para fazer um programa, o que você fala? Qual o programa que você gostaria de ter? Eu falei, eu sou evangélico, eu gostaria de um gospel. Então tá, vamos interagir aqui. Eu falei, não. E ele começou a conversar comigo, irmãos, e eu comecei a interagir com ele e tal. Beleza, Juliano. Beleza, depois a gente conversa. Vai lá. Irmãos, te juro, eu saí, eu fui para o banheiro, tirei minha camiseta e torci ela. De tão suado de medo que eu estava. E aí, umas 20 pessoas fazendo um teste. E tinha gente boa ali. Acabou lá. E aí ele falou assim, gente, saiu o resultado. Depois de quase 2 horas, saiu o resultado. E nós vamos dizer quem é as pessoas que foram selecionadas e vão trabalhar na rádio. E quem vai ficar com a vaga especial aqui. E ele falou, fulano, 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 fulano. E você, Juliano? E Juliano, você pegou a vaga fixa e a vaga especial. Sabe o que é isso? É só a unção de Deus pode fazer. É só a unção de Deus pode capacitar você para fazer as coisas. Se você acha que você não pode, confia no Espírito Santo, porque Ele te capacita em todas as coisas. A unção de Deus fez a diferença na vida de Davi. Se não fosse a unção de Deus na vida de Davi, ele não derrubaria Golias. Se não fosse a unção de Deus na vida de Sansão, ele não rasgaria um leão, ele não mataria 1000 homens com uma queixada de jumento. O segredo não eram as pedrinhas que Davi pegou, o segredo era a unção. O segredo não era a queixada de jumento que Sansão pegou, o segredo era a unção. O segredo não é a sua capacitação humana,
não são seus recursos humanos. O segredo é a unção de Deus que está na sua vida. Porque você pode ter os menores dos recursos, mas se a graça de Deus, a presença de Deus estiver na sua vida, você pode fazer todas as coisas que vierem à mão. Segundo, com a unção, você torna-se uma outra pessoa. Só que a unção, tem muita gente que acha que a unção... Nós falávamos antigamente, porque a gente tinha umas pessoas que é muito espiritual, que quando eles oravam demais, se jejuavam demais, ficava com cara feia. Sou santo, não mexe comigo, porque eu sou santo. E a gente brincava e falava assim, olha, unção não é cara feia não, tá? Não, irmãos. Eu conheço muita gente que sorri, mas que transmite a presença de Deus, a unção de Deus, de uma forma maravilhosa. A unção de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Olha o que fala em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Quando o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida, a nossa mentalidade muda. Quando o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida, o nosso jeito de pensar, de agir muda. A nossa iniciativa, a nossa essência muda, é totalmente transformada. Suas motivações são outras. Quando o Espírito Santo vem sobre você, é nítido, é perceptível quando o Espírito Santo está na sua vida. Agora, quem era, por exemplo, Jesus de Nazaré antes de ser ungido? Porque até Jesus precisou da unção de Deus. Se Jesus precisou da unção de Deus, que dirá nós? Se Jesus não abriu mão de ser batizado, se Jesus não abriu mão de receber o Espírito Santo, se Jesus não abriu mão da unção de Deus, nós também não podemos abrir mão da unção de Deus. E tudo que vier à nossa mão precisa ser feito com a unção de Deus. Agora, quem era Jesus? Era um carpinteiro simples, nascido numa aldeia chamada de Belém, na Galileia. Poderia ser até um lugar mais ou menos importante. Ele viveu numa cidade pequena chamada Nazaré. Só que lá, naquele lugar onde ele morava, irmãos, olha só o que fala em João no capítulo 1, 46, quando se falava de Nazaré. João capítulo 1, 46. João capítulo 1, 46, João 1, 46, 1, 46 de João. Que arte bonita, né? Não, volta lá, volta na arte. Mas essa arte está muito bonita, rapaz, foi eu que fiz, tá? Que arte linda. Tá, volta lá no texto. Tá lá. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Eu sou de Corumbá. Alguém conhece Corumbá aqui? Alguém conhece? Olha, só duas. Vocês não contam. Só vocês duas. Ninguém mais conhece Corumbá. Lembra daquela novela Pantanal? Quem já viu a novela Pantanal? Lembra da Pantanal? Passou agora. Olha, o povo é crente, não vê novela não. Vocês estão espertos, que vocês não queriam levantar para não pegar, né? A novela Pantanal, que foi primeira vez passada na Rede Manchete, e agora acho que foi na Globo, né? Na Globo. Foi gravada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, lá na minha cidade. Na fazenda do Domir Sater. Mas a cidadezinha não é bonita lá, essas coisas não. Mas grande parte da minha vida eu morei em Sonora.
O que é Sonora? Marcela cresceu em Sonora. Pode vir alguma coisa boa de Sonora? Opa! Pastora veio de Sonora. Nós viemos de Sonora. Eu levei os irmãos lá. Quem já foi em Sonora comigo? Quem foi em Sonora? Nós vamos ver um ônibus pro Encheivos, tá? Ano que vem. Carnaval. Irmãos, e eu falei, irmãos, não. Eu coloquei lá embaixo a cidade para eles não esperar nada. É uma cidade feia, mas é muito feia. A igreja é boa, mas a cidade é feia. O pessoal chegaram assim, mas pastor, é bonito. Não é assim, é bonitinha a cidade. Eu falei, não, eu coloquei lá embaixo para não gerar expectativa. Mas Sonora, em vista do que nós estamos acostumados a ver aqui, irmão, não é nenhuma cidade bonita. Mas você chega no centro da cidade, está a maior igreja da cidade, a nossa igreja, que nós começamos, Ministério Apostólico Pedra Viva, lá na Rua das Peiras. Maior igreja da cidade, um templo lindo, maravilhoso, para 800 pessoas, coisa de primeiro mundo, assustador. Começamos como uma menor igreja e ninguém dava nada. Mas desde o começo nós falamos, é Deus que vai fazer isso na nossa vida. Você veio de onde? Quem é de Toledo aqui? Baixa. Quem não é de Toledo? Deixa eu ver. De onde você é, Lu? Marechal Cândido? Já. Tem alguém mais de outra cidade diferente aqui? Você. Ó, gente, você é de onde? De onde é tu? Mossoró. Qual estado? Rio Grande do Norte. Oxe. Terra de quê? Do sal, vice. Pode vir alguma coisa boa que preste lá de Mossoró? Você é de onde? É. Vala-me Deus. Ariquemes é uma cidadezinha assim. Eu conheço Ariquemes. Conheço, só tem terra lá. Você vai em Ariquemes, o turista, o guia turístico, ele fala assim: na sua frente nós temos poeira, na sua esquerda nós temos poeira, na sua direita nós temos poeira. Atrás, quando você olhar bem, vai ter mais poeira. Do calor também. Lá, depois de Cuiabá, é a sala de espera para o inferno. Por isso que ela é queimadinha. Brincadeira, né? Senão. Mas sabe, talvez você veio de uma cidade da onde os recursos ninguém conhece. Talvez você veio de uma família que não é uma família boa. Não é uma família perfeita. Talvez os seus pais divorciaram, alguém morreu. Talvez na sua família tenha caso de adultério, de suicídio, de droga, de bebedeira, tanta coisa que não presta. E você tinha tudo para reproduzir a mesma coisa que a sua família, essa maldição que a sua família tem trazido. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer e falar: a unção de Deus chegou na sua vida e você vai ser uma outra pessoa. A unção de Deus te faz uma outra pessoa. A presença de Deus te faz uma outra pessoa. Deus vai fazer com que você seja um farol no meio da sua casa e da sua família. Deus vai colocar você no rol das exceções dessa cidade. Porque todos vão olhar para você e falar assim: olha, não sei o que é, mas tem algo diferente na sua vida. E você lá dentro de você, você vai dizer: eu sei, é a presença de Deus. Terceiro, quando a unção vem? Quando é que a unção vem? Em Atos, no capítulo 8. Antes disso, Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Jesus envia uma promessa.
E diz: envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. E um pouquinho antes dele subir, ele ser assunto aos céus, em Atos no capítulo 1 e no versículo 8, as últimas horas que restavam com seus discípulos, Jesus diz assim: mas receberão dunamis. A palavra poder aqui é dínamo, dunamis, dinamite. Essa palavra poder aqui traduzido para o grego é dunamis, dínamo, dinamite. Mas vocês receberão dunamis quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando a minha unção vir sobre vocês, descer sobre a vida de vocês, preste bem atenção: aquilo que eu vou fazer na sua vida, aquilo que eu vou fazer através da sua vida, não vai ser limitado na sua casa, não vai ser limitado no seu bairro, não vai ser limitado na sua cidade, não vai ser limitado no seu estado, porque eu, o Senhor, te levarei para as nações. Escute bem, aquilo que Deus quer fazer com você e através de você, vai muito mais longe do que você pensa. A unção de Deus te leva em lugares onde você nunca foi. A unção de Deus abre portas para você, que se você fosse provocar, nunca seriam abertas. A unção de Deus na sua vida capacita a fazer coisas que você, pela sua capacidade humana, você não conseguiria. E agora, a unção de Deus, ela vem quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Jesus afirmou disso. E quando estavam os discípulos lá, aproximadamente 120 discípulos. E preste bem atenção. Talvez você olhe assim: não. O Espírito Santo só vem só sobre o pastor Juliano. É verdade, só sobre mim. Não, brincadeira. Só vem sobre o pastor. A unção de Deus só vem só sobre os levitas, só sobre o pessoal da adoração, só sobre eles. Não, a unção só vem sobre os líderes. Não. A unção de Deus vem sobre todas as pessoas. Irmãos, eu já vi uma catadora de lixo chegando para mim, orar por mim. E quando aquela mulher chegou perto de mim, começou a orar em línguas. E quando ela falou assim o Senhor manda dizer para você, homem. Irmão, eu tremi na base. Porque o Espírito Santo, ele não quer pessoas capacitadas. Ele quer capacitar pessoas. O Espírito Santo pega qualquer um e pode transformar e mudar completamente. Quando você aprender que o Espírito Santo vem sobre pessoas simples, iletradas, incapazes, muitas pessoas não vão ficar diante de você. Tem um texto que eu gosto muito, acho que é em Atos capítulo 6, que fala sobre Estevão. O pastor Manuel gosta muito desse texto também. Atos capítulo 6, é 6, pastor? Ou 7? Que as pessoas não conseguiam. 7. 7. Espera aí. Não. 6. 6, 8. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da sinagoga dos libertos, que eram mestres, tá? Mestres, irmãos.
e dos judeus de Cirene e de Alexandria. Alexandria, na época, irmãos, era um lugar, era uma capital cultural. Lá tinha a maior biblioteca do mundo, feita por Alexandre o Grande. Os maiores intelectuais saíam de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Irmão, Estevão era um homem simples, iletrado. Ele não tinha estudo. Começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Sabe, às vezes ficamos com medo, porque achamos que precisamos ser doutores e mestres para fazer a obra de Deus. É fato que você precisa ler a palavra, conhecer a palavra, mas preste bem atenção. Quando tiveres diante de alguém para falar, tão somente confie em Deus. Abre a sua boca, porque o Espírito Santo encherá a sua boca de palavras. Nunca subestime a capacitação do Espírito Santo na sua vida. Me ajude a pregar, vire para o seu irmão, mas olhe na bolita dos olhos dele e fala: nunca subestime a presença do Espírito Santo na sua vida. Nunca subestime. O Espírito Santo, ele transforma você em aquilo que você nunca poderia ser pelas forças naturais. E nós temos essa promessa em Atos, no capítulo 2, 39, eu já estou acabando. Atos 2, 39. Olha só o que fala sobre essa promessa sobre a nossa vida. Pois a promessa é para vocês. É para vocês, a promessa é para vocês. Fala, a promessa é para mim. Vira para o seu irmão e para você também. A promessa é para vocês. A promessa também é para os seus filhos. Para todos os que estão longe. Para todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa está na sua vida. Você carrega a promessa. O seu filho carrega essa promessa. Os seus netos vão carregar essa mesma promessa. Apesar do que muitos estão dizendo, que vai vir uma nova geração que não conhece o Senhor, eu quero profetizar sobre essa casa, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Os seus filhos, os seus netos serão mais cheios do Espírito Santo do que você. Você verá os seus filhos e os seus netos andando no sobrenatural de Deus. Se você acredita e concorda, faz alguma coisa aí agora. O Espírito Santo vai te capacitar em 1 de João, no capítulo 2, 27. O que você precisa aprender? O que você quer aprender? Em 1 de João, capítulo 2, 27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele. Fala, eu recebi essa unção. Fala, eu recebi essa unção. A unção que vocês receberam deles permanece em vocês. Ela não saiu de você. A unção de Deus está em você, permanece em vocês, e não precisarão de alguém que os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. O Espírito Santo vai te ensinar tudo. O Espírito Santo te capacita para todas as coisas. Agora eu quero, preste bem atenção nesse texto. Isaías capítulo 10, 27. Estou terminando. Estou indo para o finalzinho. Isaías 10, 27. Presta atenção. Naquele dia, o fardo deles, está falando sobre Israel. Naquele dia, o fardo deles será tirado,
e dos seus ombros, e o jugo deles, e o seu pescoço, e o jugo se quebrará, porque vocês todos estarão viçosos. Aqui está falando no dia em que Deus iria derramar a unção sobre Israel. Repita comigo: a unção de Deus despedaça todo jugo. Preste atenção no que eu vou falar. Talvez você está tanto tempo querendo se manter firme na presença de Deus. E um pecado não deixa você fazer isso. Talvez há muito tempo você quer ser uma pessoa constante, mas você é inconstante. Talvez um vício está te perturbando. Talvez você está aqui e de repente você está aqui. Você já fez campanha. Você já fez propósito. E você não sabe mais o que fazer para transformar a sua vida. E você acha que tanto jejum, oração, e fazendo propósito, renunciando, vai fazer isso. Sabe por quê? Você está guerreando da forma errada. Em vez de você ficar falando, Senhor, arranca, me liberta, arranca, me liberta. Você tem que falar assim, Senhor, me capacita. Me dá unção. Porque é a unção que despedaça o jugo. Quando você começar a parar de pedir para Deus te libertar e começar a pedir, Senhor, me dê a tua presença, as coisas vão mudar na sua vida. A sua casa vai mudar. A sua realidade vai mudar. Porque o que faz a diferença é a presença de Deus. E Jesus falou em João, no capítulo 14, 12. Já estou terminando, é a terceira vez que eu falo. Dei 3 vezes dica para o pessoal do louvor subir, não subiram. João no capítulo 14, versículo 12. Jesus disse, digo a verdade. Aquele que crê em mim. Alguém crê em Deus aqui? Alguém crê em Deus aqui? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ele traduzindo, eu não vou estar aqui, mas eu vou deixar uma igreja poderosa aqui. Eu vou deixar uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou deixar rapazes, moças, jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos, cheios do Espírito Santo nessa terra, para continuar a minha obra. Se coloque em pé. E eu quero fazer um convite agora para você. Se você já teve um sonho na sua vida, que você não acredita mais ou deixou de acreditar, ou se você tem um sonho, ou se você acha incapaz, e você quer essa unção, essa presença de Deus, essa capacitação de Deus, você quer a presença de Deus na sua vida. Você entendeu que a unção capacita, a unção te faz uma nova pessoa. E a unção só vem com a presença do Espírito Santo na sua vida. Se você quer ser essa pessoa diferenciada, em que as pessoas vão reconhecer que existe algo diferente na sua vida, eu convido você a vir aqui na frente. Eu convido você aqui na frente. Se você quer essa unção, a unção para o seu ministério, você que é obreiro, você que é líder, ou você quer unção para falar de Jesus, ou unção lá no seu trabalho, pode, chega aqui, irmãos, chega aqui perto, chega mais.
E você fala: eu preciso dessa unção, pastor. Eu preciso do Espírito Santo. Pode vir. Pode vir. Chega perto, chega perto. A unção despedaça o jugo. Chega mais perto. Tem mais gente que quer chegar aqui perto. Vem perto. Comece a orar aí. Comece a dizer: Espírito Santo, eu quero o Senhor. Peça, comece a orar. Começa a pedir: Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre a minha mente, Espírito Santo. Qual é a área que você quer? Qual é a área, pastores? Comecem a orar, pastores. Comecem a orar por um aí, pastores, comecem a orar. Em qual área você quer o Espírito Santo? Peça a capacitação do Espírito Santo. É no seu trabalho, é na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Peça a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que vai fazer a diferença na sua vida. Não é a sua roupa, não é o seu dinheiro, não é o seu carro. O que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Deus. Clama. Peça para Ele te dar unção na sua voz. Peça para Ele te dar unção na sua mente. Peça para Ele restaurar o seu ministério. Peça para Ele usar a tua vida. Chama o Espírito Santo para a tua vida. Clama. Receba a unção de Deus. Receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele vai fazer você de um novo homem. Você vai ser um novo homem. Você vai ser uma nova mulher. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Você vai ser um novo homem e uma nova mulher. Você vai ser um novo homem e uma nova mulher. Um novo homem e uma nova mulher cheia do Espírito Santo. Um novo homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus vai transformar a sua realidade, a sua vida. O Espírito Santo vai te transbordar. O Espírito Santo vai fazer algo novo na sua vida. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Algo grande vai chegar. Movendo o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Carabarabara, xerecalabas. Arabaca, xerecandarabaca, suiricarabarras. Icaramanamanaga, xerecandarabarabas. Turecaramanamana, suriandarabarabas. Pereca, suriandarabarras.
Turicaramanamanabagassuiri andarabahas. Ranegassuiri querabas. Anamagadabagassuiri que andarabashe. Recatacanagasu. Ramagassiri abalaba. Repatacatacassuiri querebabawase. Ramagadagadagassuiri andarabas. Sobrenatural. Sentimos sua glória nesse lugar. Algo grande vai chegar. Algo grande está chegando. Algo grande está chegando. Vendo o sobrenatural. O sobrenatural de Deus está chegando. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. o novo de Deus está chegando na sua vida. Dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Comece a falar em línguas. Dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Ere carabarabas, ere carabarabas. Fucatabas, ere carabarabas. Rica babas, ere carabas. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Fale em línguas, fale em línguas. Adonai se manifestará. Continue na presença de Deus. Continue na presença de Deus. Continue na presença de Deus. Teve gente que não apostou e não acreditou. Teve gente que duvidou. Teve gente que torceu para dar errado e ainda observa para dar errado. E está doido esperando para que dê errado, só para falar assim: eu falei que ela não ia conseguir, eu falei que ia dar nisso na vida dela, eu falei. Assim diz o Senhor eterno para você: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ore caramaramaramaramakashere caramaramasu. Requeremarabacassuria da labarabachere balabas. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se jogue, líderes de célula, se joguem na presença de Deus, porque o Espírito Santo está aqui. Ore calamaramaramaxere candaramaramagassuri andalamas. Ramagas. Curre carababaxe. Wagner e Andréia, o Senhor manda dizer assim, ó: assim eu vou fazer com esse tempo na vida de vocês, desse jeito. Retiro as nuvens de tempestades, abro o sol para a vida de vocês. É chegada uma nova estação. Coregalamaramagasore candaramagas. Andore kiaramagaga subreke verre querebriaga xandaramagaga subre de carabagas. Corebarabaga xandarabagas.
Ramagaço. Eu vejo um passaporte e há 3 carimbos nesse passaporte. 3 carimbos. Num desses, eu vejo um povo extremamente pobre. Muito pobre. Mas, quando você chega naquele lugar, a esperança deles chega junto com eles, porque eles vão reconhecer a presença de Deus na sua vida. Nesse povo extremamente pobre, vai ser uma escola. Vai ser algo tremendo da parte de Deus. Coisas que você vai dizer assim: antes eu ouvia falar dessas coisas. Antes eu ouvia falar que isso acontecia. Antes eu ouvia pregações sobre isso. Mas hoje os meus olhos estão vendo. Depois desse povo, Deus vai te levar em 2 outros povos, extremamente ricos, totalmente oposto. Mas o que eles estão precisando de ver é a glória de Deus que Ele vai te mostrar no primeiro povo. Então somente se prepare, se revista com a presença dEle, faça a sua parte, porque o recurso, a porta, o meio, Ele vai trazer na sua frente em uma manhã de café. O Espírito Santo está fluindo aqui. O Espírito Santo está fluindo aqui. Ore kalamanamana magashori andere karamamama suriandara mamama sereberebegasho. Kripapa suriandarabas. Anagas suriandarabas xerigadagas. Deus me faz entender que uma pessoa orou por você algum tempo atrás. E essa pessoa orou da seguinte forma: Senhor, use os meios e os caminhos que o Senhor quiser, mas leva ele para a tua presença e usa ele como um vaso precioso em tuas mãos. Foram essas palavras que essa pessoa fez. E Deus manda dizer assim: nunca me esqueci dessa oração. E começo a talhar o caminho para que isso aconteça na sua vida. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Continua buscando. Se adoramos, Desliga Deus não. se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Você sonha bastante, né? Você sonha muito. Muitos sonhos. Bastante sonhos. Alguns até já foram meio que esquecidos assim, porque teve gente que desdenhou de acreditar nos seus sonhos. Teve gente até que riu, falou: vai sonhando.
Continue sonhando. O mesmo Deus que dá o sonho, dá a visão, é o Deus que dá a provisão. Pode sonhar. Continue acreditando em Deus. Porque é Ele que vai fazer todas as coisas. Ele que vai te levar nos lugares. É Ele que vai fazer tudo acontecer na sua vida. Senhor, mas os recursos, não se preocupe com os recursos. Porque Ele é o Deus ouro e da prata. Sonhe. A presença de Deus na sua vida, ela vai ser palpável. Porque você vai ser um colecionador. Guarda isso. Você vai ser um colecionador de sonhos realizados. Deus manda dizer para você, você vai ser um colecionador. E através disso aí você vai inspirar muitas pessoas. Muita gente vai se inspirar em você. Sonha. O que você quer de Deus? O que você quer de Deus? O que você quer que Deus... Não precisa responder. Sabe, Deus, Ele é assim... Ele é caprichoso. Mas são raras as vezes que Deus fala assim: peça. Deus manda dizer para você: hoje, pede. Porque eu te conheço. Eu te amo. Eu te criei. Eu te fiz. Nunca te desampararei, nunca te esqueci. Pede, porque os meus olhos ainda estão voltados para você. Se adoramos, se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Vamos! Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Daniel, meu filho, Deus manda dizer para você, é a primeira vez que Deus manda dizer algo para você. Guarda bem isso. Você foi consagrado desde o ventre, e há uma marca sobre a sua vida. Aonde você for, essa marca é o carimbo que sela e é perceptível. Deus quer te levar em muitas nações. Você vai ser aquela típica pessoa que fala bem viajado literalmente. Vai chegar um momento na sua vida em que quando você estiver desarrumando uma mala, você vai estar arrumando outra.
Porque o que Deus vai fazer na sua vida é dessa forma. Deus vai acelerar alguns processos na sua vida. E muita coisa, muita coisa que seus avós, seus pais sonharam, serão concretizados em você. Tão somente guarde a presença de Deus na sua vida. Nunca esqueça quem você é e como Deus te trouxe à existência. Porque muitos te conhecerão e terão que saber a sua origem e a sua essência. Yahvé. Volta para o seu lugar. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé. Yahvé. Jailson, é você hoje? Vem cá. 5 minutinhos, pode sentar, 5 minutinhos. Um dia você estava sozinho em casa. E nesse dia você fez a seguinte oração: Deus, eu quero conhecer tanto esse milagre, esse sobrenatural que falam. E eu quero um ministério diferenciado. Se falam que tudo isso existe, eu quero isso na minha vida. Deus ouviu essa oração naquela tarde. Deus manda dizer para você: seu ministério será profético. Seu ministério será desatador. E através da sua vida, você vai ver muitos milagres acontecendo na vida de multidões. Te abençoe. Shalom, igreja, graça e paz. Quem aqui veio no culto de quarta-feira? Quem aqui já conseguiu sentir uma diferença na sua área financeira? Gente, eu vou falar para vocês, não faltem o culto de quarta-feira. É literalmente desatador. Eu não tenho nem muito o que falar depois do culto de quarta-feira, depois do que o pastor ministrou, porque só não é abençoado quem não quer. Só não vive as bênçãos de Deus quem não quer. Eu vou citar 3 pequenos princípios para você ter uma vida próspera. O primeiro é obedecer. Isaías 1,19 diz que se nós formos obedientes, nós desfrutaremos do melhor dessa terra. E a obediência é o que faz prosperar. O segundo é a honra. Provérbios 3:19 diz assim, 3:9 e 10, quer dizer, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A honra, ela te faz
transbordar. E o terceiro é ser uma pessoa diligente. Continuando lá em Provérbios, olha o que diz. Provérbios 13, 4. A palavra de Deus diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O que é uma pessoa diligente? Eu fui pesquisar, né? Uma pessoa diligente significa aquele que ama, tem compromisso impecável com o que faz e tem comprometimento e faz com excelência. O que é ser uma pessoa diligente? Primeiro, é você se mover. Não adianta nada a gente sonhar em ter bons carros, boas casas, em planejar um futuro para os nossos filhos, enquanto nós não se movermos. O seu sonho, os seus projetos, ele não depende só de Deus. Ele depende do seu mover. Ele depende de você. Tem uma frase a qual eu li esses dias e diz assim: o desejo sem ação é em vão. Então não simplesmente deseje, mas se mova. Não simplesmente deseje um futuro abençoado para os seus filhos, sentado numa cadeira sem obedecer e honrar a Deus. O obedecer e honrar a Deus é uma forma de você se mover. Então eu quero que hoje você pegue os seus dízimos, sua oferta, sua primícia, mas com todo o amor no seu coração, e se coloque de pé nessa noite. Vamos orar, agradecer a Deus. Mas eu peço que o seu coração esteja voltado em Jesus. Eu quero que você oferte o seu melhor para Jesus. Assim como Ele ofertou o seu Filho por amor a você, eu quero que você oferte por amor a Ele esta noite. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem sido bom com nossa casa, com os nossos filhos e principalmente conosco, Deus. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, cada oferta esta noite, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser prósperos, que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, Jesus. Mas, primeiramente, que nós possamos ser obedientes a Ti. Espírito Santo, eu creio que o Senhor tem o melhor para cada um aqui esta noite. E que eles desfrutarão, Senhor, das melhores coisas dessa terra, dos melhores lugares dessa terra. Mas em nome de Jesus, coloque no coração deles um desejo de gratidão todos os dias, por amor a você. Receba todos os nossos dízimos, as nossas ofertas e primícias, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós temos maquininha de cartão, débito, crédito, todas as bandeiras. Nós também temos o Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, amém? Pode trazer seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Traga seu dízimo, sua oferta. Enquanto isso, preste bem atenção. Dia 30 agora, não falte e convide. Nós vamos ter na nossa igreja a visita do pastor Arthur, de São Paulo, um dos diretores da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas, há décadas, é uma das maiores agências missionárias do mundo. E eles são muito conhecidos por causa do engajamento que eles têm com a igreja perseguida nos países. Para vocês terem uma ideia, eles têm aqui no Brasil, lá em São Paulo, uma base missionária. Tá? Pode vir trazendo os dízimos oferta, quem trouxe, tá? Eles têm uma base missionária, pessoal,
que nessa base missionária eles reproduziram um lugar para fazer treinamento para a igreja perseguida. Você fica dias lá e você vai ser como se estivesse sendo perseguido. Você vai passar fome, você vai correr, tudo é um treinamento. É uma coisa de louco, sobrenatural. O pastor Arthur acaba de vir de uma viagem missionária do exterior. Ele vai estar ministrando na AME Toledo e vai estar na nossa igreja trazendo informações, relatórios, informações que a gente nunca viu na vida. E vai estar ministrando dia 30 agora, tá? Dia 7 de maio vai ser o culto do amigo, tá? Nós vamos ter um culto do amigo novamente, um grandioso culto. Então você vai orando e pedindo para Deus te indicar alguém para você trazer. Nos dias 19, 20 e 21 de maio, deveria ser o encontro com Deus para casais. Reunimos, achamos melhor, transferimos para novembro, tá? Porém, dia 19, 20 e 21 de maio será o encontro com Deus, Peniel. Ixi. Ixi. Nossa, vocês já foram mais animadinhos na vida, tá? Pelo amor de Deus. Vou dar mais uma chance para vocês, tá? Dia 19, 20 e 21 de maio vai ser o encontro com Deus, Peniel. Ah, ó. Aí sim, hein? Gostei. Da vida aos mortos, é isso aí. Tá? Nós vamos ter esse encontro maravilhoso. Porém, pastor, vem cá, pastor Manuel. Manuela, vem cá. Cadê Manuela? Faz favor aqui. Sobe aqui. Deus me deu uma palavra e eu comentei com a pastora em casa e agora aqui no altar o Espírito Santo confirmou comigo poderosamente sobre isso. Nós começamos essa igreja com uma visão de ampliação, de chegar a povos, a pessoas, a outras nações. E já faz alguns dias que você estava e eu comentei com a pastora, compartilhei e ela também percebeu no Espírito que era essa a palavra de Deus. No mês de maio, a Emanuela está indo para uma viagem missionária no Amazonas. Trabalhar com os ribeirinhos por 14 dias. Vai ser a primeira experiência missionária dela. E o Espírito Santo me mandou a dizer à igreja que nós vamos abençoar a vida dela montando o kit missionário dela. Amém? Amém? Então a Manu, ela tem algumas coisas que ela precisa levar. E nós vamos abençoar profeticamente a vida dela. Tudo isso vai ser revertido na nossa igreja. O que ela fizer lá vai ser revertido para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. São pequenas coisinhas que nós vamos relacionar e nós vamos buscar. E nós vamos abençoar a vida da Emanuela domingo que vem, enviando profeticamente, ungindo ela, abençoando a vida dela, para que seja um divisor de águas na vida dela e, consequentemente, na nossa vida também. Porque a unção que eu honrar, dela eu vou prosperar. Então nós vamos honrar a unção que está na vida da Emanuela e nós vamos receber da bênção que está nessa vida também. Amém? 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 Não amém? Amém? Amém. Fala não amém para você ver. Tá? Estenda suas mãos para cá. Você vai ter uma semana abençoada, poderosa, na presença de Deus. Quarta-feira, segundo culto falando sobre vida de prosperidade. Se você faltou o primeiro, perdeu e perdeu feio. Tá? Os cultos não serão mais transmitidos ao vivo. Serão gravados, editados e posteriormente postados. Tá? Então nós não vamos ter mais cultos ao vivo, lives ao vivo, mais não. Então se você quiser culto, você vai ter que vir na igreja agora. Amém? Tá bom? Então não falte. A partir dessa quarta-feira, o culto vai mudar o horário. Tá? Nós vamos um pouquinho mais cedo. Vamos começar às 19 horas e 30 minutos. Tá? Mas vamos avisar. Culto de quarta-feira agora será às 19 horas
e 30 minutos, tá bom? Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com você, sua casa, sua família, hoje e para sempre. E a igreja do Avivamento diz: Deus te abençoe em nome de Jesus. Não sai sem dar um abraço em 200 irmãos. Não há nada Nada melhor.